Olá, amigos! Edmar de Moraes em mais um vídeo aí com vocês. Hoje eu quero convidá-los a fazer uma comparação, né? Uma comparação sobre o tema que eu vou tratar, que é sobre John Locke, conhecido como pai do liberalismo, e o governo que nós estamos vivendo hoje. Se é apenas uma coincidência ou se trata de uma articulação prévia, vamos dizer assim. Então eu os convido a participar, se inscrever no canal, deixar o seu like e fazer comentários. O que tem sido muito baixo para o nosso canal, né? Muito baixo, mas não tem problema. Nós vamos aí em frente, tá bom? Então eu vou iniciar, mesmo que só, eu vou iniciar e se vocês tiverem interesse no assunto, peço que compartilhem este vídeo, tá bom? Então eu vou começar a ler aqui, primeiro, algumas coisas sobre John Locke, tá? Um filósofo inglês, tá bom? Conhecido como pai do imperialismo, pai do liberalismo, pai do liberalismo, tá? E tem algumas coisas, alguns particulares que vão lembrar vocês do nosso atual presidente Jair Bolsonaro. Então, peço que façam essa comparação, e vejam se existe alguma coisa em comum, ou foi estudado, ou foi planejado por alguém, este tipo de governo que nós estamos vivendo, né? E esse liberalismo cruel, né? Então, eu vou fazer uma pequena leitura, mas eu vou ler tópicos, tá? Porque a matéria é muito grande, cansativa, tal. Eu vou ler tópicos que eu achar mais importantes, tá bom? Então, obrigado por quem estiver me acompanhando. Vamos lá. Vou colocar aqui em tela grande para eu poder ler. A fonte é Wikipédia, tá? John Locke. Ele nasceu em Wellington, 29 de agosto de 1632. Em Harlow, 28 de outubro de 1704. E morreu, né? Em Harlow, 28 de outubro de 1704. Foi um filósofo inglês conhecido como o pai do liberalismo, sendo considerado o principal representante do empirismo britânico e um dos principais teóricos do contrato social. Locke ficou conhecido como fundador do empirismo, além de defender a liberdade e a tolerância religiosa como filósofo. Pregou a teoria da tábua rasa, segundo a qual a mente humana era como uma folha em branco, que se preenchia apenas com a experiência. Essa teoria é uma crítica à doutrina das ideias inatas de Platão, segundo a qual princípios e noções são inerentes ao conhecimento humano e existem independentemente da experiência. Locke escreveu o Ensaio acerca do entendimento humano, onde desenvolveu sua teoria sobre a origem e a natureza do conhecimento. Um dos objetivos de Locke é a reafirmação da necessidade do Estado e do contrato social e outras bases, opondo-se a Hobbes. Locke acreditava que, se tratando de Estado, natureza, os homens não vivem de forma bárbara ou primitiva. Para ele, olha, veja bem, esse é o primeiro item, né? Se você lembrar que Bolsonaro acha que os índios têm que sair de lá, porque não pode viver de forma bárbara ou primitiva. Para ele, há uma vida pacífica explicada pelo reconhecimento dos homens por serem livres e iguais. Locke estudou medicina, ciências naturais e filosofia em Oxford, principalmente as obras de Bacon e Descartes.
Em 1683, refugiou-se nos Países Baixos ao ser acusado de traição junto ao seu mentor político, Lord Shaftesbury, que era líder da oposição do rei Carlos II no parlamento. Voltou à Inglaterra quando Guilherme de Orange subiu ao trono em 1688. Em 1689 a 1690, publicou suas primeiras obras: Cartas sobre Tolerância, Ensaios sobre Entendimento Humano e 2 tratados sobre governo civil. Faleceu em 28 de outubro de 1704, com 72 anos. Tá? A filosofia política de Locke fundamenta-se na noção de governo consentido pelos governantes, da autoridade constituída e do respeito ao direito natural do ser humano. A vida, a liberdade e a propriedade influencia, portanto, as modernas revoluções liberais, Revolução Inglesa, Revolução Americana e a fase inicial da Revolução Francesa, oferecendo-lhes uma justificação da revolução e da forma do novo governo. Locke costumava ser incluído entre os empiristas britânicos, ao lado de David Hume e George Berkeley, principalmente por sua obra relativa às questões epistemológicas. Em ciências políticas, costuma ser classificado na escola do direito natural ou justnaturalismo. Suas ideias ajudaram a derrubar o absolutismo da Inglaterra. Locke dizia que todos os homens, ao nascer, tinham direitos naturais, direito à vida, à liberdade e à propriedade. Para garantir esses direitos naturais, os homens haviam criado governos. Se esses governos, contudo, não respeitassem a vida e a liberdade e a propriedade, o povo tinha direito de se revoltar contra eles. A falha no estado de natureza levam a tal invasão da propriedade e, devido a tal, cria-se um contrato social para que haja transição do estado de natureza à sociedade política. As pessoas podiam contestar um governo injusto e não eram obrigadas a aceitar as decisões para que haja transição do estado de natureza e sociedade política. Eu pulei aqui, né? Estou lendo de novo. As pessoas podiam contestar o governo injusto e não eram obrigadas a aceitar as decisões. Locke ainda dizia... Locke ainda diz que o governo viola ou deixa de garantir o direito dos indivíduos à propriedade. O povo tem o direito à resistência ao governo tirano, o que define a tirania e o exercício do poder para além do direito, visando o interesse e não o bem público ou comum. Outra constante na obra de Locke é do papel dos poderes na organização dos estados, sendo o legislativo o poder supremo, sobrepondo ao executivo federativo. Assim, há no estado um poder limitado, pois quando esses órgãos criados pelo consentimento do povo falham no atendimento dos fins a que foram concebidos, perdem a razão de ser, dando aos cidadãos o direito da revolução. Locke apresenta ainda o trabalho como fundamento originário da propriedade, tendo seu valor corrompido com introdução do ouro e do comércio, gerando a distribuição desproporcional das riquezas entre os homens. Tá? Bom, essa é uma das fases lá da questão do contrato, né? Do contrato com relação da ciência, da filosofia política dele, né? Epistemologia. Locke é considerado o protagonista do empirismo, o qual afirma que todo conhecimento e aprendizagem decorre da experiência. Ele apresenta uma crítica às ideias inatas através da teoria da tábula rasa. Com esta teoria, Locke afirma que o ser humano nasce como uma folha em branco e é moldado pelas experiências, tentativas e erros. Então, de acordo com Locke, o empirismo busca compreender as coisas de uma forma metodológica,
sistemática e crítica. Esse pensamento apresentado por Locke assemelha ao do pensador Nicolau Maquiavel, quando o mesmo se refere à veritas effectuae, verdade efetiva das coisas, que se trata de analisar as coisas como elas realmente são. No ensaio acerca do entendimento humano, An Insight Concerning Human Understanding, de 1690, Locke defende que a experiência é a fonte do conhecimento, que depois se desenvolve por esforço da razão. Outra obra filosófica notável é Pensamento sobre a Educação, publicado em 1693. As fontes principais do pensamento de Locke são o nominalismo escolástico, cujo centro era Oxford, o empirismo inglês da época, o racionalismo defendido por René Descartes e a filosofia de Malebranche. Agora vamos lá à parte que eu quero mais compartilhar com os senhores. A tolerância. Como filósofo político, Locke pode ser considerado um precursor da democracia liberal, dada a importância que atribui à liberdade e à tolerância. O que estava em jogo era, obviamente, a tolerância religiosa contra os abusos do absolutismo. De todo modo, suas ideias fundamentaram as concepções de democracia moderna e de direitos humanos, tal como hoje é expressa nas Cartas de Direitos. Locke, escrevendo a Carta sobre a Tolerância 1689-1692, devido à repercussão das guerras religiosas na Europa, formulou um raciocínio clássico para a tolerância religiosa. Os três principais argumentos eram: os juízes da terra, o Estado em particular e os seres humanos em geral não podem avaliar de forma confiável as afirmações de verdades de ponto de vista religiosos divergentes. Mesmo que pudessem aplicar uma única verdadeira religião, não teria o efeito desejado, porque a crença não pode ser compelida pela violência. A coerção da uniformidade religiosa levaria a distúrbios sociais e que permitiria a diversidade. No que diz respeito à sua posição sobre a tolerância religiosa, Locke foi influenciado pelos teólogos batistas como John Smith e Thomas Helwys, que havia publicado obras exigindo a liberdade de consciência no início do século XVII. O teólogo batista Roger Williams fundou sua colônia em Rhode Island em 1636, a qual combinou com a Constituição Democrática com a liberdade religiosa ilimitada. Sua obra The Blood Tenet of The Blood Tenet, eu estou bem ruizinho, Percussion for Cause of Coincidence, 1644, que foi amplamente lido em seu país natal. Foi um apelo apaixonado pela liberdade religiosa absoluta e a separação total da Igreja e do Estado. A liberdade de consciência teve alta prioridade na agenda teológica, filosófica e política, desde que Martim Lutero se recusou a renegar as suas crenças perante a dieta do Sacro Império Romano em Worms, em 1521, a menos que seja provado falso pela Bíblia. Entretanto, para John Locke, essa liberdade não seria aplicável ao homem primitivo, prestem bem atenção, pois que os povos ditos primitivos não estariam associados ao restante da humanidade no uso do dinheiro e poderiam ser equiparados a bestas de caça ou bestas selvagens, o que forneceu a base ideológica para a tomada das terras e o extermínio das populações indígenas. Nem aos papistas católicos, na expressão dos protestantes, que seriam como, abre aspas, serpentes dos quais nunca se conseguiria que abrissem mão de seu veneno com um tratamento gentil. Ressalta-se que tal atitude em relação aos indígenas não era verificada em pensadores anteriores como
Bartolomé de las Casas e Montaigne, que, ao se referir às populações extra-europeias, dizia, abre aspas, acho que não há nessa nação nada de bárbaro e de selvagem, pelo que me contam, a não ser porque cada qual chama de bárbaro aquilo que não é de seu costume. São Paulo, Martins Fonte, 2000, página 307. Agora vamos lá. A tolerância não se aplicava tampouco às camadas que detinham menos recursos econômicos, para as quais Locke defendia algumas medidas severas, tais como, prestem bem atenção agora, direcionar para o trabalho as crianças a partir de 3 anos, das famílias que não têm condições para alimentá-las, supressão das vendas de bebidas não estritamente indispensáveis e das tabernas não necessárias, obrigar os mendigos a carregar um distintivo obrigatório para vigiá-los por meio de um corpo de espantadores de mendigos e impedir que possam exercer suas atividades fora das áreas e horários permitidos. Os que forem surpreendidos a pedir esmolas fora de sua própria paróquia e perto de um porto de mar devem ser embarcados coercitivamente na marinha militar. Outros pedintes abusivos devem ser internados em uma casa de trabalhos forçados, na qual o diretor não terá outra remuneração além da renda decorrente do trabalho dos internados. Os que falsificarem um salvo-conduto para fugir de uma casa de trabalho devem ser punidos com um corte de orelhas e, na hipótese de reincidência, com a deportação para as plantações na condição de criminoso. A questão da escravidão. Locke é considerado pelos seus críticos como sendo, abre aspas, o último grande filósofo que procura justificar a escravidão absoluta e perpétua, fecha aspas. Locke sustentava a escravidão pelo contrato de servidão em proveito do vencedor na guerra, no chamado estado de guerra, no qual alguém que poderia ser morto assume o ônus de servir em troca de viver. No segundo tratado sobre o governo civil, Locke diz, abre aspas, ele, o homem, não pode separar-se dela, da liberdade, exceto por aquilo que o faça perder ao mesmo tempo a sua preservação e sua vida, pois um homem não tendo poder sobre sua própria vida, não pode, por um tratado ou por seu próprio consentimento, escravizar-se, quem quer que seja, nem sujeitar-se ao domínio arbitrário e absoluto exercido por outra pessoa, ou mesmo dar cabo da sua vida, quando tiver vontade. Ninguém pode outorgar mais poder do que a própria pessoa possui. É aquela que não pode dar fim à própria vida, não pode outorgar tal poder a qualquer outra pessoa. Em verdade, se o homem dá fim à própria vida por algum ato que clame por morte, aquele por quem que ele perde a vida, no caso da pessoa tê-lo em seu poder, pode demorar a tirá-la e usá-la em serviço próprio, não o prejudicando por isso, pois o momento em que considerar que a provação de ser escravo exerce o valor da sua vida, ao resistir à vontade de seu amo, irá sentir-se atraído a ocasionar a si mesmo a morte que deseja. Nessa citação, Locke argumenta que somente os escravos tomados de uma certa maneira por certas pessoas podem ser considerados justamente escravos. Locke contribuiu para a configuração da Constituição da província da Carolina, em que uma de suas normas constitucionais dizia: todo homem livre da Carolina deve ter absoluto poder e autoridade sobre os escravos negros, seja qual for a opinião e religião. Seus críticos ainda afirmam que ele investiu no tráfico de escravos negros, enquanto acionista da Royal African Company. Bom,
Esta é a parte da matéria que mostra, né, como John Locke tratava as pessoas, como John Locke via a humanidade, né, num período muito antigo, e ele foi o fundador desta filosofia como o pai do liberalismo, né? Ele foi o pai do liberalismo. Ele foi um cara que pregou continuamente o direito a escravizar negros e pessoas que não tinham condições de sobreviver. Nunca em compartilhar. Nunca em compartilhar. Então, qual a diferença do pensamento desse cara do século XVI, deixa eu ver aqui, do século XV para Jair Bolsonaro do século XXI? Existe alguma semelhança de pensamento ou é apenas uma coincidência de pensamento? Eu entendo que nós estamos vivendo exatamente este tipo de sistema, né, de direita, né, desta direita liberalista, desse liberalismo ultraliberal, né, na verdade, hoje ultraliberal, nós estamos vivendo nessas condições de um pensamento ultraliberal, aonde os mais humildes, os mais pobres, estão segregados da sociedade e sendo segregados. Talvez este pensamento que leve o direito, né, o pensamento do direito de que este governo tem de não combater a pandemia e deixar que as pessoas morram, e aquele que ele salve torne-se escravo do governo. Então, o que vocês acham sobre isso? É muito interessante esta comparação. John Locke, né? O João Louco, né? João Louco e o liberalismo, né? O ultraliberalismo, né? Dizendo que também, a outra coisa que ele diz, que os índios, não deve haver pessoas, não deve haver indígenas, não deve haver ninguém que viva em situação selvagem. Então isso me remete às frases de Bolsonaro, que diz que o índio vive em condições selvagens e ele vai trazê-lo para viver na sociedade. Mas vai trazê-lo como? Como escravos. Penso eu, posso estar errado, mas se você observar esses tópicos, é um tema muito grande de John Locke. Bolsonaro quer trazer de volta o imperialismo totalista, né? Aonde o Estado comanda tudo. Os bens, direitos, a propriedade, ele quer a liberdade de tudo isso e o Estado comanda as vidas. Não comanda as propriedades, mas comanda as vidas, escravizando as classes mais inferiores. Por isso, a não preocupação com o número de perdas de vidas. Porque quanto mais vidas se perde, mais fácil ficará para controlar as que sobreviverem em condições abaixo da linha da miséria, tornando-os o quê? Escravos por direito. E exterminando a raça indígena do ponto de vista de John Locke, né? exterminando as classes mais baixas, o governo passa a ter propriedade sobre estas pessoas, impedindo que eles, ou seja, empurrando-os para os guetos, para não mendigarem, e também trabalhando em sistema forçado, né, de escravidão, para poder sobreviver, porque nenhum homem tem direito a se tirar a sua própria vida.
Então, neste raciocínio, é que eu acho que este governo está caminhando. Eu penso que este governo está caminhando nesse tipo de raciocínio, né? Do totalitarismo sobre as pessoas, entendeu? E total abandono do que seria do Estado. O Estado vai comandar as pessoas e aqueles que têm o poder econômico vão fazer a manutenção do Estado. Ou seja, o Estado não vai contribuir com os indivíduos. E as áreas indígenas, chamadas de área selvagem, como eles dizem, primitivos, não têm direitos à opção e o manuseio do dinheiro. É isso que eu vejo. É meio complexa essa matéria, né? É uma matéria meio complexa e chata, eu sei que é. Primeiro eu quero agradecer aqui ao Gleison GM Ferreira. Oi, querido. Oi, meu amigo querido. Um grande abraço. Ricardo Takazo. Saves Lives. Mask Saves Lives. Na cabeça do miliciano, John Luke é a marca de whisky. Pode ser, Ricardo, exatamente. Wanda Thompson. Boa noite, meu querido amigo. Thanks, Doc. Wash hands. Vamos todos lavar as mãos e obrigado, doutor, para você também. Cleudes Viana, boa noite, Edmar, e a todos da live do bem. Cleudes Viana, para mim pode ser uma mera coincidência ou são iguais como bozolixo. Cleudes Viana, em pleno século XXI, ainda querem retrocesso. É demais. Então, este retrocesso nos remete ao século XV. Ao século XV, com toda a evolução, né? John Locke considerado aí o pai, né? O pai eu esqueci aqui, a minha cabeça tá ruinzinha. John Locke considerado aí o pai mas a cabeça tá ruim hoje, hein? Do liberalismo, né? John Locke considerado o pai do liberalismo. Tem muitas outras coisas sobre ele, né? Que a gente poderia falar, mas isso tomaria muito tempo, né? Deixa eu ver aqui. Não, ele fala sobre religião, tal, muita coisa. Não é o interesse agora. A minha comparação ela é basicamente em relação ao entendimento desse liberalismo, desse ultraliberalismo, em relação às pessoas mais humildes, a escravidão. Ele era um defensor ferrenho da escravidão, dos negros, por considerá-los selvagens como bestas humanas, né? A questão da religião, né? Misturada com a política. No início ele pregava a não mistura e depois ele passou a integrar a religião e a política num só corpo. E o mais importante é a capacidade que ele tem de mostrar que as pessoas, quando não têm capacidade de autossustentação, vão ser vigiadas e escravizadas, né? E colocadas em trabalhos forçados para garantir a própria vida. Por isso o Estado não pode, a pessoa não pode tirar a sua própria vida e ninguém pode tirar a vida de ninguém, mas pode escravizá-lo para mantê-lo vivo. Olha que pensamento meio distorcido do liberalismo. Esse é o liberalismo clássico do século XV, né? É lógico que houve evolução, etc, etc, etc. Mas eu faço uma pequena comparação com o atual momento que o Brasil vive. Será que tudo isso não foi extraído por uma grande equipe de pensadores ocultos, evidente, que não aparecem no governo, e conseguiu reunir o maior número de pessoas que não respeitam o homem primitivo, consideram os índios como primitivos, os negros como primitivos, os que não sabem manusear e não têm dinheiro como primitivos,
entendeu? E protegê-los das doenças e dar condições de vida não é um papel que o governo deva fazer, porque se ele fizer, esses homens terão que trabalhar como escravos, não tendo trabalho, vão viver ao Deus dará, afastados, carregar um símbolo de que ele é mendigo e que vai ter que viver afastado da sociedade. É inacreditável um tipo de raciocínio, se bem que é do século XV, mas nós estamos vivendo alguma coisa meio equiparada a isso, né? Não sei. Eu gostaria muito de receber, assim, eu sei que fui meio confuso, porque a leitura para mim é difícil, mas a interpretação não é difícil, entendeu? John Locke, né? Pai do liberalismo e um grande defensor da escravidão, a partir do momento que você proteger essa pessoa, você tem que torná-lo escravo. Ou seja, se o governo nos proteger da pandemia, ele vai ter direito a nos escravizar? Ou já está nos escravizando para depois nos proteger da pandemia? Depois que milhares forem mortos, aqueles que ele protegeu vão se tornar escravos, aqueles que sobreviverem à pandemia vão se tornar escravos do governo? Não sei, é uma interpretação que eu deixo aí, um ponto de interrogação, como no início da live, para vocês raciocinarem e colocarem nos comentários o que vocês interpretam, tá certo? A Wanda Thompson está dizendo, alguém aí sabe quem é o pai de Bolsonaro? Eu ouvi dizer que ele o procura até hoje. Eu não sei. Helena Carajorge Guzman. Boa noite, Edmar. Boa noite, Helena. Obrigado pela presença, querida. Obrigado pela presença. Eu vou perguntar aqui. Deixa eu ver aqui. Nós vamos ver. Espera um pouquinho. Já respondo. Jair Messias Bolsonaro é um capitão reformado, político e atual presidente do Brasil. Foi deputado federal por 7 mandatos entre 1991 e 2018. Sendo eleito através de diferentes partidos ao longo de sua carreira, elegeu-se à presidência pelo Partido Social Liberal, ao qual foi filiado até novembro de 2019. Nasceu em 21 de março de 1955, tem 65 anos, nasceu na cidade de Glicério, São Paulo. Cargo, presidente do Brasil, filhos, tal, cônjuge Michele Bolsonaro, formação, não interessa, Academia Militar das Agulhas Negras, tal. Vamos ver aqui. Eu quero saber quem é o pai, né, que você quer saber. Vamos ver aqui o que você diz aqui. Dados pessoais. Nascido, nacionalidade. Mãe, Olinda Bonturi, pai Geraldo Bolsonaro. Academia Militar das Agulhas Negras. As mulheres são Rogéria Nantes, de 78 a 97, Ana Cristina Vale, de 97 a 2007, e Michele, a partir de 2007. E aí tem um monte de partidos que ele participou. PDC, 1989, PP, a partir de 1993, PPR, a partir de 1993 também, trocou de partido, PPB 1995 a 2003, PTB 2003 a 2005, PFL 2005, PP voltou para o PP em 2005 a 2016, PSC 2016 a 2018, PSL 2018 a 2019. Está com os pés no PP novamente, que está lá de braços abertos para receber Jair Bolsonaro. Então tá aí, Wanda, o pai dele, quem é o pai dele, tá? Já falei aqui, ó. Vamos voltar lá para mim repetir para você. Geraldo Bolsonaro, tá? É o pai do Jair Bolsonaro. Ele viveu em Campinas e outras cidades do interior e achou o seu lugar no Rio de Janeiro, junto lá com as milícias cariocas, né? Então, esta é a biografia de Jair Bolsonaro. Não tem muito a acrescentar, não, a não ser
as pataquadas que ele veio fazendo ao longo desses 2 anos de governo, né? No mais, ele não era ninguém e se reelegia pelo Rio de Janeiro porque ele tinha nas mãos o eleitorado lá, comandado pelas milícias lá, né? Essas coisas são coisas da justiça, não são coisas para a gente ficar aqui tratando. Eu quero fazer uma reflexão, verdadeiramente o que nós estamos vivendo. Esse desgoverno que a gente está vivendo, se é por conta de uma situação, de uma coincidência de pensamento, ou se é uma coisa já premeditada. Nós já tivemos a oportunidade de saber que Jair Bolsonaro já tinha sido escolhido para ser presidente do Brasil em 2010, quando começaram a tramar contra os partidos de esquerda, contra os partidos mais socialistas. O Brasil nunca teve um partido socialista de fato, nem o próprio PT é socialista. E nem o PP, que é um partido progressista, nunca foi de esquerda. Foi sempre de direita, centro-direita, que é o partido do Paulo Maluf, na onde foi criado Jair Bolsonaro, né, com as ideias do rouba mais fácil, né? Bolsonaro só aprendeu a parte do rouba, fazer, acho que ele não aprendeu nada. Então, este é o nosso país. Então, a reflexão é muito importante. Então, esses dados filosóficos, né? Eu sei que não é agradável, não tem nada a ver, né? Porque só citar o nome de fulano, de ciclano ou beltrano, né? Não significa nada. Mas o que esse cara pensava no século XV, o que esse cara pensa no século XXI, é da cabeça dele ou tem um grupo de intelectuais implantando isso para o nosso sofrido Brasil? É isso que eu quero deixar como questionamento, né? Para que vocês possam refletir e dar a sua opinião nos comentários. É importante você participar dos comentários. Por quê? Porque só assim o YouTube entende que há interesse. Eu sei que as matérias que eu trago não são alarmistas, não são nada, são simplesmente reflexões sobre o momento que a gente vive. Querer entender um pouquinho por que a gente tem que sofrer tanto com um governo que não nos protege, um governo que quer simplesmente deixar rolar, tudo deixa rolar. E a mídia oficial, a mídia televisiva, não traz nenhum comentário sobre as questões de Paulo Guedes com o Brasil. Eles falam de Bolsonaro, eles falam da pandemia, mas não falam de Paulo Guedes, porque tudo que está acontecendo de fato está acontecendo nos bastidores. Enquanto Bolsonaro ensaia, inflama a mídia, né? Inflama a mídia, Paulo Guedes destrói o Brasil. E cheio de mentiras, né? E a Globo prega mentiras. A Rede Globo, todos os jornais pregam as mentiras de que o Brasil está saindo da recessão, de que o número de mortos caiu para 268 pessoas por dia. E nós sabemos que passou, essa semana teve mais de 100 mil novos casos. E que já chegamos a quase 180 mil mortos. Isso oficialmente, né? Isso oficialmente. Agora, e o que está sendo deixado para trás? Então, esta interpretação, a gente precisa começar a refletir. A refletir porque 2 anos se passam numa velocidade tremenda, numa velocidade que a gente não consegue nem perceber. Você vê, nós estamos quase fazendo 9 meses, praticamente, de quarentena, fazendo isolamento social, pelo menos as pessoas que têm mais consciência, né? Isolamento social, e o tempo passou do mesmo jeito.
numa velocidade tremenda. Imagine o ano que vem, em que as coisas, os reflexos deste ano, começarão a aparecer no ano que vem e a pandemia continua sem solução no Brasil. Não tem. Como eu expliquei no vídeo anterior, que teve baixa visualização e o YouTube nem está notificando as pessoas de que está tendo vídeos novos na plataforma, na minha plataforma, no meu canal. O que acontece? Você faz uma matéria importantíssima, mostrando coisas importantíssimas e não tem visualização. Entendeu? Não tem 50, 54 visualizações. Quer dizer, eu esperaria pelo menos 10% do número de inscritos tivessem visualizado. O que está acontecendo é que 2% dos inscritos estão tendo 2,5% é que fazem visualização dos vídeos. O canal não consegue se sustentar assim, né? A gente tem muita coisa para falar, mas coisa séria, não briga política, disputa policial. Isso daí deixa aí para os outros canais. Eu quero colocar as pessoas para pensar. O que de bom nós estamos colhendo a partir do governo Bolsonaro? O que de bom? Se nós vivemos de 85 a 88, nós vivemos com o José Sarney, de direita. Depois veio o Collor, de direita. Depois veio o Itamar Franco, de direita. Depois veio Fernando Henrique, que enganou o povo, né? Porque quando o PMDB era a esquerda do Brasil, quem estava enfiado no PMDB era a FHC. Então todo mundo achava que era um movimento intelectual de esquerda. No fim, tornou-se o maior entreguista do país e quem pode nos dizer se ele não foi o idealizador da retomada do poder pela direita neste país, sendo ele o grande enganador do povo brasileiro. Criou esse monte de história, esse monte de fake news sobre a esquerda, que não é uma esquerda, uma extrema esquerda, é uma centro-esquerda, porque a Constituição brasileira não dá espaço para a esquerda. A Constituição brasileira, se o que estivesse acontecendo hoje com o Brasil estivesse sendo cometida por um partido de esquerda, nós já estaríamos com o presidente deposto. Mas a Constituição brasileira não permite extremismo de esquerda, mas permite extremismo de direita. Isso está na Constituição. Nós temos lá uma liberdade de 20% da Constituição para a garantia social. Então, para que esse monte de partido usa o S? PSL, Partido Social Liberal. Como é que o partido é social e liberal? Defende o dinheiro, mas não defende a sociedade. Ou seja, os mais necessitados. Não defende. Você tem, por exemplo, hoje você vê uma briga, a gente está vendo aí, uma briga na esquerda, né, por questões aí do... Caiu no pedaço meu aqui, não tem nada não. Por questões do Lula ser candidato, não ser candidato, ganhar os seus direitos políticos de volta ou não, aquela briga de liderança dentro do próprio PT, a ala de direita dentro do próprio PT, a ala intelectual dentro do próprio PT não quer aceitar mais Lula. Por que não quer aceitar mais Lula? Porque a ala intelectual se sente desprestigiada, porque eles estudaram, são pensadores, são isso, são aquilo, e não chegaram aonde um operário semi-analfabeto chegou. Então existe este confronto dentro do próprio partido.
Mas por mais que falem, o partido do PT, que foi criado por trabalhadores, por operários, hoje é o maior partido de esquerda do mundo, com mais de 1.500.000 afiliados. Então é o maior partido de esquerda do mundo. Isso mata a direita de inveja, mata os pseudos intelectuais de inveja, mata os doutores e PhDs de inveja, porque um partido criado por operários tem mais de 1.500.000 afiliados. É evidente que dentro desse montante de pessoas existe uma discórdia. Hoje, esta semana, crucificaram o Haddad por conta do Haddad falar que o PT não existe sem Lula. E eu respondi a esta notificação, com uma pequena, com esse canal, né, que fez essa matéria, eu respondi. É a mesma coisa que aquela música Claudinho sem bochecha, PDT sem Brizola, televisão sem Globo, Globo sem Jornal Nacional. Tem certas coisas que são marcas definitivas, entendeu? O que representa Ciro Gomes em relação a Leonel Brizola? Não representa nada. Leonel Brizola brigava pelo Brasil, pelo trabalhador. E Ciro Gomes? Ciro Gomes quer ser presidente a todo custo. Para quê? Não sei. Para matar o seu orgulho ferido? Por ter sido ministro do governo do PT e não ter sido escolhido para candidato, e sim Dilma Rousseff, por inveja, por ser doutor, professor, governador, prefeito e tudo mais, e não ter sido escolhido pelo PT, porque se ele fosse candidato pelo PT ele seria eleito. Tudo isso é egoísmo. Egoísmo. Os partidos de esquerda não se unem porque o maior líder mundial de esquerda é Lula. E é o que tem menos, né? Que tem menos conhecimento acadêmico. Ele não pertenceu a uma academia. Ele não pertenceu a uma universidade. E isso traz um grande desconforto para aqueles PhDs, aqueles doutores que fazem parte dos partidos. Então existe mesmo essa intriga dentro dos partidos. Da mesma forma que o Ciro Gomes quer transformar a esquerda de Leonel Brizola numa esquerda cirista com o pé na direita. Então não há como ter união entre PT e PDT. Não há como excluir Lula como o grande mentor da esquerda trabalhadora, porque Lula, por ser uma pessoa trabalhadora, e na época em que Lula começou os trabalhos dele na política, ele tinha a classe operária. Hoje, nem a União Estudantil, que está perdendo a capacidade de estudar, perdendo os direitos, perdendo os investimentos, a UNE não tem mais força política para trazer um novo líder para o progressismo. Não tem. Todos saem hoje para o estudo, com este governo que está aí, só filhos da elite. Os pobres que poderiam dar continuidade ao processo que Lula criou para o desenvolvimento, eles hoje estão cortando os investimentos para que não se criem novos Lulas. Nós temos hoje um cara representativo, que é do PSOL, que é o Boulos, mas o Boulos precisa ainda se alimentar muito, competir mais 5, 6 eleições
para ter capacidade de chegar à presidência da República. E tem que ter uma força política, um capital político muito bem consistente, pois Lula demorou de 1980 a 2002, são 22 anos de luta e conseguir chegar à presidência da República. Não foi fácil assim, né? E isso traz uma grande inveja a Ciro Gomes, uma grande revolta, não vou dizer inveja, uma grande revolta de Ciro Gomes, que não consegue abraçar os políticos progressistas. Então ele está indo para onde? Para centro-direita, caindo com o pezinho para a direita para ter apoio numa nova tentativa de eleição. E aí ele coloca Lula numa situação difícil, porque ele quer obrigar o Lula a colocá-lo como candidato preferencial à presidência da República em 2022. E aí vem a inveja. E eu vejo comentário aí de pessoas, de intelectuais, que são progressistas antilulistas. Esse antilulismo é por conta da falta de conhecimento acadêmico do Lula. O que não é demérito, porque Lula não tem a formação acadêmica, mas tem o conhecimento gigantesco, né? Um cara que lê muito, um cara humano, um cara que vive a vida das pessoas, então ele tem a formação da vida, academia da vida, mas ele não tem o título de PhD em nada. E aí cria-se, dentro desse partido gigantesco, as confusões lá dentro, que nem eles mesmos conseguem contornar, né? E os partidos que o apoiam também têm a mesma situação. A questão de surgir um líder que venha do povo, que não seja construído pela casta política. Um líder que nasça no meio do povo. Aí a destruição do Parque Fabril brasileiro para que não haja mais operário e sim microempreendedor individual, né? E aí todo mundo se acha empreendedor e põe o pé na direita. Por quê? Porque a direita vai lhe dar condições de fazer o que quiser com o seu dinheiro. Entre aspas, né? Porque não é assim. Porque o microempreendedor paga um preço muito alto para ganhar o seu dinheirinho. Ele é microempreendedor, mas nem sempre tem trabalho para ele realizar. E nem sempre o que ele vende como microempreendedor é aquilo que o mercado quer, porque ele também não tem capital para evoluir. Será que não é um tiro saindo pela culatra? Pode ser. Vou dar um pouco de atenção a vocês aí. Vamos lá. A Helena está dizendo, o Bozo está aqui ontem em Resende. Você está bem de visita, viu, Helena? Filhos Viana, não estamos acolhendo nada deste governo. O Quirino, estou aqui. Olá, Quirino. Obrigado, meu querido, pela presença. Quirino Dutra, cheguei. Iraci da Silva. Boa noite, Edmar, e todos que estão vendo a live. Boa noite, querido Iraci. Cleudes Viana, boa noite, Iraci. Canal Belinha, Lula, Marília Arraes. Falou tudo, Edmar. Bateu palmas. Obrigado, querida. Canal Belinha, Lula, Marília Arraes. Boa noite, senhor Edmar Moreira. É Moraes, bem. Edmar de Moraes. E a todos. Boa noite, Belinha. Obrigado pela presença. Quirino Dutra, conhecimento tácito. Verdade. Helena Guzman. Ciro Gomes, que é um... Que é um com novo que o dele tá gasto. Tá certo. Ciro Gomes quer ser um presidente da República, mas não tem humildade. Não tem humildade, ele tem muita inveja no coração, né? Porque ele é professor, doutor, ex-governador, ex-prefeito, ex-não sei o que, ex-não sei o que. Mas ele não tem o feedback, o feeling, não feedback, o feeling que tinha Leonel Brizola, né? Que não tinha,
Não tem, entendeu? E ele comete uma série de... Né, quando a canjibrina fala mais alto, ele comete uma série de coisas aí que são inenarráveis, que a gente já viu aí passar nos jornais, aí, na televisão, no YouTube, entendeu? E ele fica nesta briguinha com o Lula. Vai lá, pede desculpas, se abraça ao Lula e vai à luta em prol do povo brasileiro. Não tem que ficar com essa. Se o Lula não tivesse seus direitos políticos revogados, o que vai acontecer? Alguém com capacidade tem que assumir esse país. Não podemos deixar mais Jair Bolsonaro e sua trupe comandar esse país. Alguém de bom senso precisa entrar lá. Ciro Gomes pode ser uma opção, mas ele precisa baixar a bola. Baixar a bola, que ele é apenas substituto do Leonel Brizola. Em nenhum momento da sua carreira política, ele chegou a se igualar a Leonel Brizola. E nem outro político do PT, em nenhum momento da carreira, vai se igualar ao presidente Lula. Ponto e acabou. Nenhum jogador no Brasil vai se igualar a Pelé. Entendeu? Então as pessoas precisam entender que esse tipo de gente, esse tipo de pessoas, só nascem a cada século. Nasce um super líder, uma super cabeça pensante, a cada século, não é todo dia que se nasce uma pessoa com a capacidade de gerenciar um país como Lula teve. Ele é extraordinário. Então os outros têm que entender. Não adianta, a gente faz uma comparação, quem gosta de futebol, veja aí, pega aí todos os jogadores, os craques que vieram pós-Pelé no Brasil, qual deles chegavam com o histórico de que iriam fazer misérias, acabaram não fazendo nada, não se transformando em grandes líderes, em grandes atletas, né? Foram razoáveis, mas nenhum gigantesco como Pelé. Entendeu? Não houve. Naquela época de Pelé, em 58, quando ele começou a primeira Copa do Mundo, o cara tinha 17 anos, ele fez miséria. Evidente que ele teve suporte, como o Lula também teve suporte dentro do campo. Mas sobressaiu o quê? A inteligência e a rapidez de raciocínio do indivíduo. É isso que Lula tem e o que os demais não têm. Vai fazer o quê? Agora, que Lula vai ser o grande mentor do PT, vai ser o eterno mentor do PT. Acabou. Com direitos políticos ou sem direitos políticos, vão ter que ajoelhar nos pés de Lula para pedir conselho, seja qualquer partido progressista ou mesmo somente dentro do partido do PT. E não adianta vir intelectual nenhum querer questionar, nenhuma força capitalista querer questionar Lula. Eles não conseguem, entendeu? Ele é um estadista. Ele nasceu com esse dom. Então, quem vai substituí-lo? Para substituir Lula, somente Lula. Então, se acabar o Lula, acaba o Partido dos Trabalhadores, porque os trabalhadores já acabaram, ficou só o partido. Não existe mais operário fazendo movimentos. Por quê? Porque não tem mais a liderança de Lula para sair às ruas e entrar em conflito com o Estado do governo. O Lula fazia o governo paralelo em todos os governos. Nós tínhamos o governo oficial do Brasil, por exemplo, tinha lá o governo José Sarney, o PT tinha o governo paralelo. Com toda a equipe, ministério que tinha no governo, o PT tinha um governo paralelo que avaliava o comportamento do Estado, do governo oficial. Fernando Henrique passou 8 anos lá e o PT, de olho com a sua equipe econômica, a sua equipe de ministros, num governo paralelo. Cadê hoje que a esquerda tem um governo paralelo? Nem aqueles que estão dentro do Congresso Nacional conseguem fazer um governo paralelo para vigiar
o que nós estamos vivendo. E contrapor, né? Vigiar e contrapor. O que Lula fazia com maestria. Isso quando ele ainda não era, nem tinha sido eleito deputado. Ele foi constitucionalista, né? É um deputado que ajudou a fazer a Constituição e não concordou com a Constituição de hoje, porque tirou direitos da população. Tanto é que ele não assinou a Constituição. Ele não queria que fosse daquele jeito, queria que tivesse mais benefício para os mais necessitados. E não conseguiu, e ele passou a revelia, ele não assinou, aceitando aquela Constituição. Então, é muito mais do que ser um acadêmico. Precisa ter um espírito de liderança muito maior do que a vaidade de ser líder. É isso. É isso. Deixa eu ver aqui. A Wanda está dizendo... Ciro Gomes quer ser presidente, a Helena está dizendo, da República, mas não tem humildade. A Helena está dizendo também, não chega na presidência da República de jeito nenhum, com esta arrogância toda. A Wanda Thompson está dizendo, já pediu desculpas, mas brigou de novo, exatamente. A Helena está dizendo, entendeu? Ele, em vez de baixar a bola dele e deixar o Lula chamar ele, e com certeza ele será presidente da República. Helena também está dizendo, quantos Ciro Gomes brigar, quanto Ciro Gomes brigar, pulou aqui, com Lula, ele nunca vai virar presidente da República. Cleudes, o Lula nunca vai deixar de ser o nosso eterno presidente, exatamente. Helena está dizendo, a primeira coisa que esse pessoal da direita fizeram foi tentar em acabar com o sindicalismo no Brasil. E acabaram, né, com o sindicalismo. E agora você pega aí, os professores tiveram um corte no salário. Cadê o sindicato dos professores nas ruas brigando por novos salários? Não tem ninguém. Não tem ninguém, porque não há mais operário. Existe uma classe que se elitizou por conta própria. As pessoas não têm humildade de ser, olha, eu sou operário. Eu sou operário da educação, eu sou operário da medicina, eu sou operário disso, operário. Todo mundo que trabalha para alguém é operário. É operário. Né? Mas se sentem desclassificados por ser chamados de operários. Só que os operários tinham os respaldos dos sindicatos. E assim o Brasil foi caminhando. Assim o Brasil caminhou e chegou aqui desse estado. É isso aí, minha gente. Mais para conversar um pouco, falar um pouco sobre o Locke, né, que foi o pai do liberalismo, né, o cara que iniciou o liberalismo no século XV, ele liderou a teoria do liberalismo, algumas coisas bem divergentes do liberalismo atual, mas ele era a favor da escravidão, ele tinha tudo contra o negro, já existia uma segregação de classes com esse liberalismo criado por John Locke. Né? Será uma coincidência ou será algum intelectual, algum grupo de intelectuais conhecedores da história da direita que estão comandando este governo? Que todo mundo sabe que quem é que está governando o Brasil é Paulo Guedes, fazendo o desmonte da nação, enquanto Bolsonaro faz a dancinha da chuva no palácio, na frente do palácio, para que a mídia fique tendo o que falar e ganhando muito dinheiro com isso. Helena está dizendo, mas tem gente que acha que não é mesmo trabalhando para os outros. Estão todos trabalhando, né? Todos estão trabalhando, todos nós trabalhamos para alguém. E esse alguém nunca vai trabalhar para ninguém. Entendeu? E a classe média é a que mais se acha poderosa. Não são poderosos coisa nenhuma. A classe média está enganada sobre isso. Porque se você olhar a pirâmide atrás do dólar,
o topo da pirâmide não está incorporado ao corpo da pirâmide. A cabeça da pirâmide com o óleo de Horus não está ligada ao corpo da pirâmide. Ela só está olhando as classes mais baixas. E as classes mais baixas estão as classes médias e os pobres e os paupérrimos. Lá em cima é uma pequena elite burguesa que comanda o mundo em todos os países. Então aquele símbolo, ele diz como é que se comanda um país. A elite está no comando desde sempre. Ponto. Criticam a China por quê? Porque a China aprendeu a evoluir com o capitalismo. Ou seja, a China comunista totalmente capitalista. Olha que interessante. Investiu muito na educação, na ciência e tecnologia e agora está colhendo os frutos. E o Brasil se apartando da China, o maior parceiro comercial que o Brasil já teve em toda a história. Como vai ficar? A partir do ano que vem, a gente vai começar a ver os estragos. E aí vai ser tarde demais, né? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para dizer. A primeira leitura aí foi meio confusa. Quirino Dutra, exatamente uma ordem mundial. Uma ordem mundial. Entendeu? O capital sempre fala mais alto. Entendeu? O capital sempre fala mais alto. Por isso que as pessoas vão na igreja. Não é pedir paz espiritual. Eles vão pedir prosperidade. E a igreja não traz prosperidade. A igreja traz paz espiritual. Você vai lá lamentar pela perda de um familiar, de um ente querido. Você vai lamentar pelas suas mazelas, pela sua doença. Receber uma calma interior, né? Você vai buscar aquilo que você acredita. Agora você vê igrejas todas vendendo prosperidade, como se fosse o carnê do baú da felicidade. A brincadeira você viver assim. E as pessoas não conseguem entender que igreja não tem nada a ver com política. Um país que está vivendo assim não tem futuro. Não tem futuro. Né? Deus ajuda quem madruga. Não quem fica ajoelhado na igreja o dia inteiro rezando. Você vai lá na igreja para agradecer a Deus pelo seu dia. Agradecer a Deus por mais um dia de vida. Agradecer a Deus por ter tido um dia bom, por ter tido êxito naquilo que você se propôs. Né? Por isso, outra hora eu vou trazer aqui a história de Nikola Tesla sobre o número 3, 6 e 17. Acho que é isso. 3, 6 e 17. 3, 6, 9 e 6. É uma coisa assim. 3, 6 e 9, desculpe. 3, 6 e 9. Os números 3, 6 e 9. Se você todo dia repetir a mesma frase por 6 vezes ao dia, de coisas boas, você vai colher coisas boas. Depois, se você por 3 meses, aí depois você repetir por 6 meses, depois repetir por 9 meses, você vai conseguir êxito. São coisas de Nikola Tesla, mas que hoje está sendo empregado, né, como forma de conseguir prosperidade. Tá? Saúde é a medicina, saúde é a ciência. Né? Porque Deus já deu o dom para aqueles grandes cientistas que vão trazer a saúde, a cura, e deu o dom, o domínio do capital para aqueles que vão ser os grandes empreendedores. Agora o resto não é na igreja que se encontra. A Helena está dizendo, ó, classe média não se enxerga a si mesmo. E o pobre que estão mais pobres, cada vez mais pobres, eles juntos também. Gleison GM Ferreira, o pastor da igreja de minha sogra foi à casa dela pessoalmente cobrar R$30 do dízimo do combustível do carro dele. Tem cabimento? Não tem cabimento. Esta vai ali para o destaque ali, viu?
Canal Belinha Lula Marília. Parabéns, parabéns, senhor Edmar de Moraes. Obrigado, Belinha. Obrigado pela presença. Então tá aqui, ó. O Gleison está dizendo, o pastor de igreja de minha sogra foi à casa dela pessoalmente cobrar R$ 30 do dízimo do combustível do carro dele. Tem cabimento? Não tem cabimento, né? Não tem cabimento. A velhinha está dizendo, canal Belinha Lula Marília Arraes. Parabéns, senhor Edmar de Moraes. Obrigado, Belinha. Obrigado pela presença também aqui no canal, tá bom? Vamos conhecer o seu canal, Belinha Lula Marília Arraes. Vamos conhecer. Opa, pulou aqui. Muito sábio e verdadeiro, senhor. Obrigado, querida. Obrigado. Obrigado. É o que eu digo aqui sempre. Não adianta eu ter um canal com super visibilidade. Porque eu não vou vir aqui ficar lendo notícia de jornal trazendo as mazelas de Bolsonaro. Não seria melhor trazer as glórias que o PT trouxe para o Brasil, em vez da desgraça que Bolsonaro traz? Será que nós não estamos invertendo o sentido das coisas também? Eu, como um canal progressista, entendeu? O que eu posso trazer? Para que eu vou falar das mazelas de Bolsonaro? As mazelas de Bolsonaro está todo mundo sabendo. Todo mundo já sabe quem é. Não adianta mais falar. Vocês acreditam que ele vai ser punido enquanto ele for presidente? Não. Flávio Bolsonaro vai ser punido enquanto ele for senador? Não. Todos eles não largam das tetas do Estado. Não porque o Estado só lhes rende dinheiro, é porque lhes rende a garantia de liberdade. E por isso eles vão brigar até o fim. Eles foram colocados nessa por alguém, eles vão querer garantir o bem-estar deles. Vamos lá, a Belinha, florzinhas e um aperto de mão, obrigado. A Luci Nunes Ferreira, boa noite, chegando agora, é muito bom assistir, obrigado, Luci. Obrigado, querida. Canal Belinha, eu que agradeço. Nós vamos chegar junto, Belinha. Eu estou aqui fazendo, a Niobe Cunha, a professora Flor, TV, Ciências Humanas TV, o canal do Neymar Soares, né, tocando a trombeta. Esses pequenos canais que nos esforçamos para fazer uma live, nos esforçamos para falar um pouquinho com as pessoas, e que são poucos que nos ouvem, a gente vai tentar se unir e fazer lives conjuntas, para que a gente possa, porque nós temos linhas de raciocínio que precisam ser colocadas para reflexão, para o povo progressista desse país, né? O Gleison GM Ferreira, Edmar, parabéns pelo canal, parabéns, precisamos de fato pensar e refletir. Exatamente, precisamos pensar e refletir. Por isso que a gente traz essa... Infelizmente eu não tenho uma dicção muito boa para leitura por conta da degeneração da mácula ocular, né? Eu não consigo visualizar bem a tela do computador. Ainda não consigo, viu, Gleison? Mas vou conseguir. E então eu perco a linha... Eu tenho dificuldade. Mas tem que trazer essas matérias antigas, esses assuntos filosóficos antigos, para comparar com a filosofia que está sendo utilizada no Brasil nos dias atuais, né? Para ver como o pensamento não evoluiu com o tempo. Ele regrediu, voltou no espaço e no tempo para o tempo da pedra lascada, vamos dizer assim. Então a gente tem que trazer a reflexão, tem que trazer as pessoas para enxergar isso, que não estamos caminhando para frente, estamos caminhando para trás na linha de raciocínio. E a ciência, a tecnologia abandonada, isso faz um mal inenarrável, você se tornar um país escravizado pela vontade de outros países, por outras potências, por falta de comando,
destruindo o parque fabril, o parque industrial da nação, fatores estratégicos como água, luz, né, energia, né? Água, energia e petróleo e tudo mais, destruindo. Vê se algum país evoluído destrói as suas fontes estratégicas. Jamais! E aí fica submisso a outros países, sofrendo embargos, sofrendo isso e criando problemas. Está na hora de botar pessoas para pensar, né? É isso aí. Obrigado, Gleison. Canal Belinha, Lula Marília Arraes, verdade. Canal Belinha, conheci o seu canal em Aquias Santarém. Obrigado ao Aquias, um grande abraço ao amigo Aquias. Participei bastante do canal do Aquias, né? Desde 2000, acho que outubro de 2018, eu comecei a participar do canal do Aquias. E fui até uns 2 meses atrás participando da equipe do Aquias, né? Eu agradeço muito ao Aquias. Um grande abraço para o Aquias, bem lembrado. Obrigado, Belinha. Quirino Dutra. Canal Questionamentos, também outro canal importante, questionamentos. São vários canais, né? Que a gente tem, né, Quirino? Tem vários canais que não tem aí um impulso do próprio YouTube. O impulso do próprio YouTube. Ontem eu fiz uma live, o Gleison me avisou. Você fez live e eu não recebi a notificação. Não recebe notificação. Eu vejo no YouTube Studio, que eu tenho como avaliar a minha participação dentro da plataforma, que o que lidera lá com mais de 45% ou 55% de busca pelo canal é através do WhatsApp. Quando eu pego e compartilho eu mesmo e vocês também compartilham, e assim a maior busca é no WhatsApp. Por notificação do YouTube não chega a 20% de visualização. O que mais dá visualização é o WhatsApp e quando eu posto a matéria no YouTube. E eu vejo que o meu canal, quando termina a live, demora de 24 a 48 horas para ser publicado, né? Canal Belinha, Lula Marília Arraes. São excelentes vocês. Obrigado, Belinha. Somos, por excelência, né, divina, canais que trazem a reflexão. Não a notícia, a reflexão, né? É isso que é importante. A Belinha está dizendo, verdade. A Belinha está dizendo, sou muito grata ao nosso Deus por pessoas como o senhor. Também João Antônio do canal Clique Política. O João Antônio, ele faz um trabalho ligeirinho lá e é um canal de vanguarda, né? Mas ele tem o toque por ser jornalista, né? Ele tem o toque. E ele está lá com mais de 300 mil e ele não faz live, ele traz a notícia, né? Então, ele está crescendo e crescendo muito, né? Isso é uma grande verdade, Belinha. O João Antônio e o pai dele, né? O João Antônio e o pai dele, os dois são jornalistas, né? Antes só o pai dele que participava. Hoje tem o João Antônio e aquele jeito ele fala muito bem, lê muito bem, né? E é muito pontual nas suas notícias, né? Então, fontes seguras, né? Inclusive foi um dos que entrevistaram o Lula. Teve o prazer de entrevistar Lula. Canal produtivo e bem explicado, Cleudes Viana. Obrigado, Cleudes. Obrigado pelo elogio aí. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Eu vou tentar fazer um negócio aqui agora, que é tentar editar o vídeo. Tentar editar o vídeo para ver se eu consigo postar ainda hoje. Mas, de antemão, eu já peço que compartilhem o vídeo, porque, como eu disse, a forma de maior visualização tem sido através dos compartilhamentos no WhatsApp do que na notificação do YouTube. O YouTube
Não quer dar muita bola para mim, não. Mas tudo bem. Piano piano se va lontano, né? Canal Belinha Lula Marília Arraes. Verdade. A Belinha está dizendo, gosto muito dele porque é verdadeiro como o presidente Lula. Mas tem que falar o que é verdade, né? A gente tem que falar o que é verdade. Eu particularmente participei em 1982 com uma filha no colo, outra montadinha no pescoço aqui, de um comício, pode-se dizer assim, mas na verdade foi um chamamento aos operários da Replan, Refinaria do Planalto. Eu trabalhava em Paulínia em 1982. Eu trabalhava em Paulínia e eu tive a oportunidade de sentir o chão tremer com o vozeirão do Lula. E você não se encantar com isso era difícil. E ele chamava os operários da Replan, da refinaria do Planalto, a maior refinaria da América Latina, né? Naquela época a gente ainda tinha área de segurança nacional. Paulínia tinha aqueles aviões da Força Aérea que passava por cima, e eu participei desse comício, desse chamamento do Lula. Eu acho que era, faz tanto tempo, eu acho que era mais uma questão sindicalista, porque era uma época de acordo de salarial. A cidade lotou de funcionários da Replan. Como a Paulínia fica a 12 quilômetros de Campinas, então Paulínia é uma cidade industrial. E o pessoal que trabalha lá vem da região. Então nem todos os trabalhadores da Replan são de Paulínia. E naquela noite nós tivemos a oportunidade de ver a cidade cheia com funcionários só da refinaria do Planalto. Isso foi em 1982 ou 1983. As minhas crianças eram bem pequeninas ainda. E eu carregava as duas enquanto o chão tremia. Lula lá no seu caminhão lá, coordenando o chamamento para as negociações sindicais da classe petroleira. Entendeu? Então, era fantástico você ouvir o Lula. Você tremia, você se arrepiava com tudo que ele falava. Depois nunca mais tive a oportunidade, mas me lembro muito bem daquela época. Deixa eu ver aqui. A Belinha, canal Belinha Lula Marília Arraes, vou compartilhar e vou salvar. Muito obrigado, Belinha. E vou verificar o seu canal e participar também. Lembrando que esse mês nós temos mais, por meio do mês, o sorteio não, um questionamento aqui novamente, para ver quem leva um celular. Na primeira do mês passado, quem levou foi a professora Flor, do canal Sala de Aulas, tá? E ela até publicou, ela recebendo lá o prêmio, e eu coloquei na comunidade do canal. É só verificar lá, tá? A Belinha Lula Marília Arraes está dizendo, enquanto muitos canais de esquerda criticam o Lula, o João sempre segura a barra. Só o João segura a barra. Verdade, Belinha. Isso é uma grande verdade. E tem o Tony De Vito também, que é um grande canal, né? Está começando a se tornar grande, agora está com 100 mil e poucos inscritos. Tony De Vito, né? O canal Tony De Vito, ele é feroz, e no final ele termina com os braços erguidos, dizendo força progressistas. É muito legal, sou inscrito do canal dele. Aplausos, obrigado, canal Belinha Lula Marília Arraes, canal Belinha Lula Marília Arraes, meu Deus, como sonho abraçar o meu presidente um dia. Tomara a Deus que este sonho se realize, tá bom? Bom, pessoal, então vou ficando por aqui, deixando uma boa noite, uma ótima semana, e que a gente possa nos encontrar novamente
durante a semana, se tiver alguma coisa importante para falar. Obrigado, senhor canal Belinha Lula Marília Arraes. Obrigado, senhor Edmar. Está um pouco parado, pois estou um pouco depressiva. Não fique depressiva, muito pelo contrário, se motive com a dificuldade, viu? Não se deprima com a dificuldade, muito pelo contrário, se exponha perante a dificuldade para colher os êxitos. Escreva no papelzinho, por 30 dias, eu vou vencer, eu vou vencer. Obrigado, Deus, eu vou vencer. Agradeça e se proponha. É uma teoria de Nikola Tesla, tá bom? Canal Belinha Lula Maria Arraes. É muito bom mesmo, Tony. Verdade, ele é muito bom. A Belinha Lula Marília Arraes está dizendo obrigada. Um grande aperto de mão, Belinha. Paz e bem para todos nós e saúde. A Cleudes Viana está dizendo boa noite, Edmar, e a todos da live e um ótimo fim de semana. Um ótimo fim de domingo e uma ótima semana para você também, que estará começando amanhã. Tá? Canal Belinha Lula Marília Arraes. Verdade. Obrigado, Belinha. Essa injustiça, canal Belinha Lula Marília Arraes, essa injustiça, verdade, é uma grande injustiça. Então, pessoal, é isso que eu tinha para dizer. Passamos aqui para 1h30 de live, né? Então essa live é bem complicada para ela aparecer aí na plataforma do YouTube, né? As curtinhas já são difíceis, imagine essa com 1h30. Mas agradeço a todos que participaram, muito obrigado pelo carinho, pela confiança. Desculpem aí a dificuldade de leitura, é uma condição física, não é uma condição mental, é uma condição da minha visão, e eu tenho muita dificuldade, mas vou continuar trazendo matérias reflexivas para que a gente possa trazer um pouco, né, de inteligência, de conhecimento para as pessoas, né, para que ninguém fique desinformado, fazendo autoavaliação de governos, de ideologias. A ideologia que o povo pode ter é aquela que beneficia todo o povo. Como eu disse, não adianta comprar vacina só para um estado que não vai mudar o número de mortos. Você só vai ter uma vacina com 99% de eficiência se vacinarmos 100% da população. Se vacinarmos 60% da população, a vacina vai cair para 32% de eficiência. Isso não vai ajudar em nada, a pandemia vai continuar por aí. Então, ou se faz para todo mundo, ou tomamos consciência que temos que ficar em casa. É isso. Não tem todos os fabricantes. Tem a matéria minha que eu trouxe do Journal of Science, explicando. Outra matéria chata de ouvir? Lógico que é chato de ouvir. É chato de ouvir mesmo. Não tem nada de dinâmico, mas você fica sabendo que se não vacinar 100% da população, à medida que vai diminuindo o número de pessoas vacinadas, vai diminuindo a eficiência da vacina. Não vai formar... esqueci o nome. Aquela barreira de gado lá, esqueci o nome. Me desculpe aí que às vezes dá branco mesmo. E é isso, entendeu? Não vai formar barreira de gado, porque o Brasil é um país de dimensões gigantescas, entendeu? E você consegue formar uma barreira se todo mundo ficasse dentro do seu estado. Mas as pessoas viajam, as pessoas interagem com os outros estados e não vai haver, né, imunização total. O que vai haver é uma redução da capacidade de contaminação, mas não uma barreira total. Ou se vacina 100% da população, porque se vacinar menos de 100%, a eficiência vai caindo. Vai caindo, vai caindo. Se você vacinar 60% da população, a vacina cai para uma capacidade de imunização de 32% só. E não vai adiantar nada. Aí teremos mais 2021. Né? Rebanho, isso, rebanho de imunização. Imunização de rebanho. Obrigado,
o canal Belinha Lula Marília Arraes. Então é isso aí. A Belinha está dizendo, boa noite, senhor, e a todos os participantes. Obrigado, Belinha. O canal Belinha está dizendo, verdade. A Luci Nunes Ferreira Rebanho, obrigado, Luci, pela ajuda aí. É que a minha cabeça falha, quem já me conhece sabe. Canal Belinha é sim, rebanho, barreira de rebanho. Não vai acontecer, e não vai acontecer com a vacina, que dirá sem vacinar. Jamais num país com dimensão continental. Pode acontecer nos países menores, aí pode acontecer, né? E é isso aí. Então agradeço a todos, tenham todos uma ótima noite e até a próxima semana. Paz e bem a todos, paz e bem a todos. Um beijo grande no coração de cada um de vocês e obrigado, muito obrigado pela participação. Quem puder, compartilhe e quem gostar, se inscreva no canal, deixe o seu like para que a gente possa chegar aonde precisamos chegar, a mais pessoas, para que a gente possa visualizar, ter mais capacidade de reflexão sobre o que estamos vivendo. Não só ficar aí sentando a pua que não leva a nada. Canal Belinha Lula Marília Arraes. Beijinhos de corações e coraçõezinhos. A Luci Nunes Ferreira, admiro sua força de vontade. Obrigado, Luci. Vocês é que me dão força. É vocês é que me dão força, né? Eu tenho feito lives aqui, esses dias eu fiz live sozinho aqui. Às vezes com uma pessoa, duas pessoas. A Luci era uma delas, eu acho que estava numa das lives que a gente fez em 2 só. Canal Belinha Lula Marília Arraes. Até breve, até, querida. Muito obrigado. Vou passar lá pelo seu canal, me inscrever lá. Pode ficar tranquila. Obrigado, obrigado a todos. Paz e bem. Beijo no coração. Tchau. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Um grande abraço. Tchau.